Esse é o cálculo 4 Recap, aula 5, com uma aplicação importante da transformada de Laplace, que é a resolução de sistemas de equações diferenciais. Então, considere a seguinte situação física. A gente tem um sistema massa-mola com dois objetos ligados ambos na parede e ambos entre si por molas, as três com a mesma constante da mola K e sem nenhum amortecimento para simplificar a situação. Se a gente chamar y1 de t, a função que mede o deslocamento do centro da massa, a posição natural do sistema, e y2 de t também a distância a partir da posição em que a massa 2 estaria parada, a gente pode ver, utilizando a segunda lei de Newton e a lei de Hooke, que a gente obteria o seguinte sistema: y1 duas linhas, menos k vezes y1, mais k y2 menos y1. Esse y2 menos y1, ela mede o quanto que essa mola central está distendida. E percebe que, dependendo do comprimento que tiver essa mola, ela vai, digamos, puxar M1 na direção de y1, mas em M2 ela vai ter o efeito contrário. Ela vai puxar M2 na direção contrária a y2. Ok. Além disso, a gente vai considerar que esse sistema está sujeito às seguintes condições iniciais: y1 de 0 igual a 1, y2 de 0 igual a 1, y1' de 0 igual a raiz de 3k, e y2' de 0 igual a menos raiz de 3k. Bom, então o nosso método para resolver esse tipo de problema é aplicar a transformada de Laplace dos dois lados da equação. Então, do lado esquerdo, a gente vai ter que usar a regra para a segunda derivada. Então, a gente obtém s ao quadrado, y1', né, a transformada de Laplace da y', menos s menos raiz de 3k, igual a menos ky1 mais ky2 menos y1. E embaixo, de modo análogo, s ao quadrado y2 menos s mais raiz de 3k, igual a menos k que multiplica y2 menos y1, menos ky2. Então agora a gente passa para o problema de como a gente quer encontrar y1 e y2 de s, e isso é uma equação linear em y1 e y2. Então a gente tem que resolver um sistema linear. A gente pode, para isso, a gente começa a entrar no mundo aí da álgebra linear, um caso bem simples, com um sistema, duas equações, duas incógnitas. Então a gente pode isolar y1 e y2 dos termos independentes no sistema de cima, e então encontrar y, resolver esse sistema, tá? Isso aqui dá alguns cálculos, que eu não vou fazer na mão aqui, mas a gente pode resolver esse sistema encontrando um valor para y1 e para y2 que depende de s. Então, por fim, a gente aplica a transformada de Laplace inversa em cada uma dessas duas equações, obtendo y1 de t igual ao cosseno de raiz de kt, mais o seno da raiz de 3k, que multiplica t, e y2 de t igual ao cosseno da raiz de kt, menos o seno da raiz de 3k, que multiplica t. Eu acredito que fica bastante evidente que isso aqui dá um certo trabalho fazer essas contas, e se meu sistema fosse um pouco maior, ficaria muito difícil fazer essas contas na mão. Então, para tratar sistemas de equações diferenciais, é fundamental a gente utilizar algum programa de computador para nos ajudar. Então, lá no nosso ambiente virtual, tem o seguinte programa que permite resolver um sistema de equações diferenciais ordinárias sujeitas a condições iniciais, problema de valor inicial, com duas equações.
eu acredito que se vocês realmente quiserem aplicar isso, tiverem interesse nisso, não é difícil a partir desse código gerar um sistema que lide com mais equações. Tá? Mas então aqui eu escolhi um valor para cá, né, para resolver numericamente, vou precisar de um valor específico para cá, que eu tomei como sendo 3. E além disso, esse aqui é basicamente o sistema que a gente tem lá, só que tudo jogado para o mesmo lado, para ficar homogêneo aqui. Então eu tenho a segunda derivada de y1, mais ky1 menos k, que multiplica a diferença de y2 para y1. E eu acrescentei uma força externa aqui. Tá? Essa força externa não estava no problema que a gente resolveu manualmente, porque ela dificulta um pouco os cálculos. Mas para o computador, como não somos nós que fazemos os cálculos, a máquina faz por si, eu preferi acrescentar uma força externa ainda no problema. A segunda equação está aqui, segunda derivada de y2 mais ky2 mais k, que multiplica y2 menos y1, menos 4 vezes o seno de 1,7t. Então, como eu joguei tudo para o lado esquerdo, então eu tenho 0 no lado direito. Então o programa ele calcula as transformadas de Laplace dessas equações, substitui as condições iniciais, em seguida resolve o sistema de equações agora equações algébricas, né, equações lineares aí para y1 e para y2, obtendo então essa resposta aqui embaixo que depende de S, onde a primeira linha é y1 de S e a segunda linha é y2 de S. Em seguida o programa calcula a transformada inversa de cada uma daquelas expressões e apresenta a solução, que é essa daqui, y de t igual a essa expressão toda aqui, com vários termos de seno e cosseno, e y2 de t igual a essa expressão de baixo aqui. Em seguida o código apresenta um plot do que seria y1 de t em azul e y2 de t em vermelho. Uma coisa que vale a pena destacar aqui é como a amplitude, apesar das minhas forças não serem tão grandes, as forças do problema original eram 5 seno de 1,5t e menos 4 seno de 1,7t, a gente chega a amplitudes que passam de 20 aqui. E isso poderia estar indicando uma força além do que o sistema poderia suportar, né? Variações muito grandes na posição, além do que as molas permitem se comportar com a lei de Hooke, e poderia ser que o sistema tivesse entrando em colapso, o sistema levasse a si mesmo a própria quebra. E isso é uma situação que para um engenheiro pode ser de interesse prever e evitar que uma situação dessa ocorra. Essa aula também foi baseada no livro Matemática Superior para Engenharia, nona edição do Kreisig, capítulo 6.